A situação está escalando, e o mundo assiste a um momento decisivo. Enquanto forças russas avançam sobre a fronteira ucraniana, a OTAN admite perdas territoriais, os Estados Unidos enviam um recado contundente a Moscou, e a União Europeia injeta bilhões na Ásia Central. As notícias mais urgentes e impactantes estão aqui, agora. A guerra ganha novos contornos, com combates intensos em múltiplas frentes e uma zona cinzenta que se expande. A Rússia muda de tática, buscando consolidar uma cabeça de ponte estratégica. E a confissão é oficial. Um alto representante da OTAN reconheceu não apenas a ocupação de territórios na região de Belgorod, como também admitiu a possibilidade de um revés. Do que se trata, afinal? Enquanto a Turquia convida Kiev e Moscou para negociações em Ankara, a Bielorrússia lança uma vasta consulta popular. Qual será o próximo movimento de Lukashenko? O cenário é crítico. Tropas russas atacam com força total a região de Sumy, na Ucrânia, onde a infantaria avança em direção à fronteira, tentando estabelecer e ampliar uma posição de controle. O alvo: penetrar profundamente, usando até quadriciclos para ganhar velocidade e fixar posições. As forças ucranianas, porém, resistem com tudo para barrar o avanço inimigo. Segundo o Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, vilarejos como Zurak e Novenk estão no centro dos confrontos. Essas localidades, assim como outras, aparecem nas zonas cinzentas dos mapas de monitoramento, áreas onde nem Kiev nem Moscou têm controle efetivo. Dados recentes indicam que a Ucrânia perdeu parte do território na região de Kursk, enquanto outra faixa em Sumy, na fronteira com a Rússia, também se tornou disputada. Com a chegada da primavera e a mudança das condições climáticas, o ritmo dos combates tende a se intensificar. Para entender melhor esse cenário, conversamos com Pavel Lakyshuk, especialista militar e diretor de programas de segurança do Centro de Globalística e Estratégia 21. Segundo ele, fatores físicos e geográficos sempre influenciaram as operações militares, algo comprovado tanto na teoria quanto na prática. A cada ano, com o degelo e o surgimento da vegetação, as táticas de guerra se adaptam. A ofensiva estratégica no fronte de Donetsk continua em larga escala, desde Lima até a fronteira de Zaporizhzhia, enquanto ações táticas se multiplicam em Kharkiv, Zaporizhzhia e Orikil. Não são novas operações, mas sim uma escalada dos confrontos já em curso. A situação também é complexa na região de Kursk, onde a Ucrânia tenta conter o contra-ataque russo, explica o analista. A OTAN, por sua vez, faz um alerta inédito. As forças ucranianas mantêm sob controle uma porção significativa do território russo, apesar do recuo em Kursk. Além disso, tropas de Kiev ainda dominam parte da região de Belgorod. A confirmação veio do general Christopher Cavoli, comandante supremo das forças aliadas da OTAN na Europa. Há um contingente expressivo segurando uma área considerável, embora reduzida, dentro da Rússia, em Kursk. E eles ocupam posições defensivas vantajosas ao sul, em Belgorod, afirmou. Há semanas, a Ucrânia realizou uma incursão menor em solo russo, e os combates na região seguem acirrados. O jornal político destaca que Cavoli foi o primeiro militar de alto escalão a admitir publicamente a presença ucraniana em Belgorod. No entanto, ainda não há clareza sobre a extensão exata do território controlado por Kiev na área. Mas as declarações não param por aí. O general revelou que a Rússia perdeu mais de 4.000 tanques desde o início da invasão, um número equivalente a todo o arsenal blindado dos Estados Unidos. Além disso, confirmou que novos caças F-16 devem ser entregues em breve à Ucrânia. Porém, o mais surpreendente foi a menção à possibilidade de uma derrota ucraniana, algo que a OTAN descarta veementemente. Nada nesta guerra é inevitável. Os ucranianos estão em posições defensivas sólidas e, semana após semana, reforçam sua capacidade de resistência. É difícil imaginar um avanço ucraniano que expulse todas as forças invasoras, mas também é improvável que a Ucrânia desmorone. Uma derrota não está no horizonte, garantiu Cavoli. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos perdem a paciência. Washington acusa Moscou de protelar as negociações e adverte: o prazo está se esgotando. O ex-presidente Donald Trump, conhecido por sua postura firme, já desconfia que a Rússia não tem real interesse em um acordo. O secretário de Estado Marco Rubio foi direto: aguardaremos, mas não por muito tempo. Os russos conhecem nossa posição, queremos o fim da guerra. Em breve, saberemos se eles estão dispostos a uma paz genuína ou apenas ganhando tempo. Se for manobra, Trump não cairá na armadilha de discussões intermináveis.
Ou a Rússia demonstra seriedade, e avançamos para a paz, ou teremos que reavaliar nossas ações. Enquanto isso, a Turquia mantém sua postura firme. Ankara reafirma o apoio à integridade territorial da Ucrânia, incluindo a devolução da Crimeia, e exige um cessar-fogo imediato. O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, deixou claro que a Turquia está disposta a mediar o diálogo, oferecendo sua plataforma para negociações e facilitando a comunicação entre Kiev e Moscou. Além disso, o país se propõe a monitorar um eventual acordo de trégua desde que ambas as partes estejam alinhadas. A distinção entre a cessar-fogo e um acordo de paz definitivo, no entanto, segue como um ponto crucial nas discussões. O verdadeiro desafio, no entanto, não reside apenas em alcançar um cessar-fogo, mas em construir as bases para um acordo de paz duradouro, um termo que Fidan evita usar sem reservas, sublinhando que questões como monitoramento e garantias de segurança ainda estão em aberto. Quando Ucrânia e Rússia concordarem com o cessar-fogo e a mediação, isso deve incluir também um mecanismo claro: que tipo de monitoramento ou força de paz será implementado. E isso precisa ser acordado por ambas as partes, afirmou o ministro turco. A realidade, porém, é que esse momento ainda parece distante. Agora, nosso foco é fazer com que as partes aceitem primeiro o cessar-fogo. Só então, a partir dessa pausa, poderemos trabalhar em um armistício de longo prazo, explicou Fidan, deixando claro que a execução e fiscalização desse acordo, seja no mar ou em terra, serão pontos de tensão nas negociações futuras. E é justamente no Mar Negro que um dos testes mais urgentes desse processo pode ocorrer. A Ucrânia e os Estados Unidos já selaram, durante a reunião na Arábia Saudita, um acordo parcial de cessar-fogo voltado para a navegação civil e a segurança dos portos, uma medida que, embora não inclua os navios militares russos, representa um avanço tático. Kiev, no entanto, deixou claro: qualquer movimento da frota russa além da porção oriental do Mar Negro será interpretado como uma violação direta e uma ameaça à segurança nacional. O problema, porém, não se limita aos navios. Minas marinhas, lançadas em massa pela Rússia desde o início do conflito, continuam a transformar as águas em um campo minado invisível, como alertou o analista naval Pavel Lakishuk. A ameaça persiste tanto no Mar Negro quanto no Mar de Azov. A Rússia nunca compartilhou, nem agora, nem durante a Segunda Guerra Mundial, os mapas de seus campos minados. E, com o tempo, o risco só aumenta. Tempestades deslocam as minas, arrastando-as para rotas antes seguras, explicou o especialista. O que era para ser uma arma tática se tornou uma bomba-relógio ecológica e econômica, paralisando rotas comerciais e colocando em xeque a própria viabilidade de qualquer trégua marítima. Enquanto o mundo debate os contornos de um cessar-fogo na Europa Oriental, outra crise silenciosa, mas igualmente explosiva, ganha força na Ásia Central. O presidente uzbek, Shavkat Mirziyoyev, soou o alarme durante o primeiro cúpula histórica UE-Ásia Central. O Afeganistão, com suas fronteiras porosas e seu vácuo de poder, se tornou um foco de instabilidade regional, exportando terrorismo, tráfico de drogas, radicalização e migração ilegal para países como Turcomenistão, Tajiquistão e Uzbequistão. A solução proposta por Mirziyoyev, no entanto, quebra com o senso comum. Em vez de isolacionismo, ele defende a integração econômica. O mundo subestima os riscos que vêm do Afeganistão. Precisamos envolver Cabul em projetos regionais, reconstruir sua infraestrutura e restaurar seu tecido social. Só assim evitaremos um colapso, argumentou. O apelo parece ter ecoado. Ao final do encontro, a UE anunciou um pacote de investimentos de 12 bilhões de euros para a Ásia Central, um reconhecimento tardio de que a segurança europeia começa muito além de suas fronteiras. Mas se a UE busca estabilidade na Ásia, em Minsk o regime de Lukashenko prefere jogar com as incertezas. Um grande levantamento sociológico, anunciado como uma iniciativa para compreender as aspirações, medos e prioridades dos bielorrussos, levantou suspeitas desde o primeiro dia. Durante 3 semanas, os cidadãos são convidados a responder a um questionário de 15 minutos, repleto de perguntas como quais sinais indicam uma possível instabilidade econômica? Com 13 opções, desde desvalorização da moeda até corte de salários. O premier Roman Golovenko, um dos arquitetos da pesquisa, garante que os dados servirão para moldar o plano quinquenal do país. Mas a pergunta que fica é: quem realmente terá acesso a essas respostas? Em um regime conhecido por sua repressão sistemática, a linha entre a pesquisa social e instrumento de vigilância é tênue. Não à toa, a líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, denuncia que o verdadeiro objetivo é legitimar a ocupação russa.
O que vemos na Bielorrússia não é uma aliança, é uma ocupação sorrateira, acusou Tikhanovskaya em declaração contundente. Lukashenko, uma marionete de Putin, está disposto a vender nossa soberania, nossa identidade, nosso futuro, tudo para se manter no poder. Vemos a russificação forçada, acordos secretos que traem os interesses nacionais, e uma população refém de um regime que não hesita em usar a repressão como moeda de troca. A estratégia da oposição é clara: sanções só serão aliviadas se Lukashenko encerrar as perseguições, libertar os presos políticos e abrir caminho para eleições livres. Até lá, a Bielorrússia segue seu curso, entre a sombra de Moscou e a resistência de um povo que se recusa a desaparecer. Enquanto isso, a Nesta e sua equipe seguem na linha de frente, trazendo as notícias que os regimes prefeririam abafar. Fique conosco, compartilhe, comente. A luta pela verdade não para, e cada clique seu é um passo contra o silêncio.